Olá pessoal, separei aqui para vocês para fazer mais um exercício, tá? A questão 6, tá? Essa é uma questão que eu gosto porque ela é uma questão, exemplo, simples, mas que bate vários pequenos conceitos para revisão. E isso vai servir para vocês depois para poder conseguir trabalhar os demais exercícios. O que diz esse exercício 6 da superlista de momentos, né? A questão 6. O suporte vertical ABC. Quem que é o suporte? É esse cara aqui, ó. Ele serve para segurar uma carga. Ele desliza livremente sobre o eixo AB. Aqui, ó, eu tenho um eixo. Esse eixo permite que, como se fosse um braço, essa peça se desloque daqui para cá, mas não deixa que a peça caia. Por que ela não deixa que a peça caia? Vamos apagar aqui para não poluir. Porque eu tenho esse colar impedindo que a peça caia. A peça não desloca para baixo. Ou seja, esse ponto de apoio aqui, quando colado, isso daqui é o símbolo da parede, né? Quando colado na parede, ele só pode se movimentar para a esquerda e para a direita. É um sisteminha típico, tá? De talha para carregar e descarregar coisa do caminhão. O braço mecânico aqui, ele só pode se deslocar da esquerda para a direita. Ele não vai poder levantar. Quem levanta é uma corda que nós vamos botar aqui, né? Normalmente um cabo de aço ou uma corrente no ponto C. Então tá, já apresentei o básico do básico aqui, vamos para a solução. Partindo do princípio que todos os nossos exercícios estão em equilíbrio, tudo está parado, vai ser sempre que somatório de forças vai ser igual a zero e somatório de momentos também vai ser igual a zero. Com isso, por onde que eu parto agora aqui? Pela primeira e mais fácil informação que eu tenho. Eu sei que o somatório de forças é igual a zero, então o de y também tem que ser igual a zero. Com isso, quais são as forças que eu tenho em y? Deixa eu marcar aqui em vermelho. Eu tenho 5 kN, que é extremamente visível. E eu tenho também o RAY aqui em cima. Tá? Então, vamos fazer essa conta em vermelho para deixar claro de onde é que veio. Eu vou ter o RAY. Esqueci de um detalhe, sempre lembrando. Que esse aqui é o nosso sistema padrão. Esse é a nossa lei. Tudo que for para cima e para a direita é mais, tudo que girar no anti-horário é mais. RAY está apontando para cima, então eu tenho RAY positivo. Menos 5 kN, que está apontando para baixo. Opa! Igual a zero. Deste modo, jogo 5 para o outro lado, RAY igual a 5 kN. Essa foi fácil. Agora, como que eu vou determinar os x's? X's, onde estão vocês? Eu tenho, no ponto A, uma força para cá. Por quê? Se esse ponto C, tá, que tem uma força de 5 kN, está querendo cair, a tendência dele em relação ao ponto A é fazer esse ponto girar assim, correto? Então, eu vou ter um RAX aqui, que a tendência dele vai ser girar para cá, girar ao contrário. Beleza? Repetindo. Eu acho que eu confundi a história ali antes um pouquinho. Vamos repetir. Se eu for analisar esse ponto C em relação ao ponto B, imagina que eu botei um prego, um parafuso aqui, ele vai permitir rodar tudo em torno do ponto B. Esse ponto vai querer girar para cá. Ele vai querer fazer isso. Por causa da força de 5 kN. Considerando de novo que eu tenho um prego, um parafuso, uma dobradiça aqui no ponto B, esse ponto A, essa força A horizontal, vai querer então girar assim, né? Então eu vou ter um RAX.
Para eu manter tudo isso em equilíbrio, se agora eu considerar que eu tenho um prego, um parafuso, uma dobradiça no ponto A, o ponto C vai querer continuar fazendo esse mesmo exercício, esse mesmo esforço e movimento nessa direção. A única forma agora, se eu tenho o ponto A pinado, e lembrando já do exercício anterior, forças que passam pelo centro do ponto de giro não exercem momento, porque a distância é zero, e aí o RAX passa pelo centro, o RAY passa pelo centro de A, os dois não têm momento. E só me restou então esse único cara aqui de baixo para resolver minha situação. Se os 5 kN aplicado no ponto C quer girar para cá, a única forma, se eu estiver relacionando o giro ao ponto A, a dobradiça estiver aqui, o B tem que girar para cá. Então, eu terei um RBX aqui. Beleza? Repetir bastante vezes para tentar deixar o mais claro possível. Lembrando sempre que tendo problema, tendo alguma dúvida, manda um recado no zap ou no e-mail que a gente negocia. Por onde que eu vou começar? O meu toque só me permite começar por ordem alfabética. Se eu fizer somatório de momentos em torno de A, tá? Por que A? Porque eu gosto. Podia começar por B, não existe muito motivo para isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar equilibrar essa situação para tirar os valores de x. Considerando que eu estou fazendo somatório de momentos em torno de A, e uma coisa que eu peço, sempre deixe bem claro até para vocês se acharem. Onde que vocês estão fazendo o momento? Em qual ponto? Eu estou fazendo em torno do ponto A, ou seja, minha dobradiça, meu ponto de apoio, meu pino está em A. A partir de A, considerando esse sentido de giro aqui como positivo, eu digo que o RB está girando positivo ao meu sentido. O RB vai girar igual isso aqui, correto? Então, eu tenho RBX positivo. Vezes, qual que é a distância de RB até o ponto A? Quanto é que vale esse valor aqui? Opa! Vamos procurar aqui do outro lado. 24 centímetros. Deixa eu apagar para não deixar poluído. Ah, mas está em centímetro, tudo em metro. Olha, agora não tem problema porque tudo vai se anular depois. Vamos para o ponto C agora, analisar o ponto C. O ponto C quer girar para cá, contra o meu sistema. É negativo. Quanto que é essa força? 5 kN vezes... Qual que é a distância se eu puxar esse cara daqui até o ponto A? 30 centímetros. Não existe mais força nesse sistema trabalhando para girar. Apagar para não deixar muito poluído, né? Sempre. Está resolvida a minha equação. Agora é só jogar de um lado para o outro. RBX vai ser igual a quanto? Menos 5 kN vezes 30 vai para o outro lado e vira positivo. 5 kN vezes 30 centímetros. Sobre, passa por baixo dividindo, 24 centímetros. Corta, corta. Eu tenho que RBX igual a 6,250 newtons. Resolvida a situação, relativamente simples. Agora, para poder equilibrar, porque eu ainda não descobri o valor de RAX, eu vou fazer a segunda conta. Somatório de momentos em torno de B. Já fiz em torno de A, agora vou fazer em torno de B. Se eu pegar o ponto B, aqui no meio, e for analisar a situação dele, o A, que está aqui em torno do ponto B, quer girar para cá. Então, o A é positivo em relação ao meu sistema. Qual que é a distância de A ao B? 24. Então, eu tenho RAX vezes 24 centímetros. Qual que é a situação do C? O C está querendo girar para cá, novamente com
30 centímetros. Menos 5 quilonewtons vezes 30 centímetros igual a 0. Se alguém está acordado aí, percebeu que essa equação ficou igual a essa. A única coisa que mudou foi de AX para BX. Se só mudou o ABX para BX, o que eu já tenho de certeza? O valor é igual. RAX igual a 6,250 newton. Pô, meio estranho isso, né? Mas eu estou dizendo que, só mudou de A para B. O resto dos números são igual, tem que ser igual o resultado, né? Mas o que eu posso usar para me conferir? Lembra que esse sistema aqui, que é essa disciplina, sempre tem várias rotas e alguma rota para tu se salvar, para tu reconferir o teu resultado. E uma equação que eu não usei aqui, e eu vou deixar em laranja, é somatório de forças em x. Ela pode ser 0. Pode não. Deve ser 0, senão a peça vai estar andando. Ou seja, esse x aqui teria que ser igual a esse x aqui. Senão a peça vai andar. Não existe nenhuma força em x aqui aplicada. Apenas as que seguram o colar no ponto. Só se eu tivesse uma segunda força para cá, alguma coisa ali não tem. Não tem, então as duas obrigatoriamente têm que ser igual. Só para conferir, né? Gostamos de matemática, não temos pena de escrever. Somatório de forças em x igual a 0. RAX está apontando para a esquerda, contra o meu sistema. Então, RAX igual a negativo. RAX mais RBX. Por que mais? Porque RBX está apontando para a direita a favor do meu sistema. Se os dois são 6, 2, 5, eu tenho o quê? Menos 6.250 newtons mais 6.250 newtons igual a 0. Moral da história, 0, igual a 0. Bateu A com B, tá? Então tá certo o meu resultado. Mas espera aí, por que uma dúvida bem comum que aparece? Mas os dois são positivos, depois aqui embaixo tu usou negativo. Lembrando aqui, nessa parte já que a gente está fazendo as contas e criando os sistemas, criando as equações, o que vai dizer se eu tenho mais ou menos aqui? É o meu chute aqui em cima. Eu já chutei para o lado correto. Eu já fiz uma dedução lógica do meu sistema. Se eu chutei para o lado certo, quer dizer então que quando eu tirei o valor aqui, ele deu positivo, porque eu já tinha colocado ele para o meu lado certo, tá? Quando eu estou fazendo as contas aqui de RAX, RBX, quando dá positivo, significa que eu chutei para o lado certo. Chutei aonde? Aqui em cima nos vetores, tá? Beleza, já sei quanto é que vale RAY, RBX, RAX. Mas se eu tenho uma força composta por dois vetores, eu tenho que finalizar ela montando o quê? Vetor resultante. Onde que eu vou ter que fazer esse vetor resultante? Em RA. Por quê? Eu tenho duas forças aplicadas ali. Então, eu vou ter uma força resultante para cá, que inclusive vai ter um alfa resultante. Mas agora ficou fácil, né? Bem fácil. O vetor que está apontando para a esquerda vale 6.250 newtons. O vetor que está apontando para cima me vale 5 kilonewtons. A força resultante, que eu desenhei lá, e o alfa resultante. Triângulo retângulo, direto para Pitágoras. FR quadrado, né, força resultante ao quadrado, igual a 5 kilonewtons ao quadrado, mais 6.250 ao quadrado. FR me dá a raiz quadrada de
Vou botar o valor aqui só para vocês conferir, 6406,2500. Aqui já tem arredondamentos, tá? Lembrando sempre da dica, eu faço tudo no Calc para evitar arredondamento, só arredondo aqui na hora da apresentação. FR aproximadamente 8.003 newtons. Tá? Beleza, senhores e senhoras? Agora, o que me faltou? O ângulo. Novamente, tem triângulo retângulo, os dois catetos, o mais fácil é tangente. Tangente do ângulo resultante vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa não, sobre o cateto adjacente, desculpa. 6.250. Corta, corta. Já sei que αr igual a tangente na menos 1, né? Para tirar o valor de 5 kN sobre 6.250 newtons. Opa, já podia ter cortado aqui, eu já cortei antes, né? Vamos lá. 5K e aqui 250. Fechando, αr igual a tangente na menos 1 de 0,8. αr igual a 38,66. Tá fechado o exercício. Determinei as forças, vamos lá revisando individualmente. Deixa eu apagar aqui a poluição. Tá? Determinei o que, primeiramente? O RAY, porque eu só tenho uma força caindo. Deixa eu pegar aqui uma cor mais escandalosa para poder facilitar. Eu gosto do roxo, que fica bem contrastado. Eu tinha uma força de menos 5 kN, tá? Caindo para baixo. Eu sei que a palavra é redundante, mas é isso. O único lugar que tinha alguma força segurando esse quilonewton, esses 5 kN, esse ponto C, era esse colar. Ou seja, toda a força estava aplicada em A. Aqui em B não tem nada que impeça esse movimento, não tem nada segurando aqui. Se não tem nada segurando, toda a carga estava no colar de A. Se toda a carga de 5 kN estava no colar de A, RAY igual a 5 kN. Depois o que eu fiz? Eu fiz a dedução das forças. Vamos de novo aqui a dedução das forças em X para serem mais claras, porque esse aqui é um passo super importante. Se eu considerar que eu estou com um pino aplicado aqui em X, o ponto C com a sua carga apontando para baixo em relação ao ponto A, que é girar para cá. Para que a peça continue parada, movimento em momento é zero, a única forma é que esse B movimente para cá. Beleza? Então, eu já coloquei o RBX para a direita. Eu vou fazer o mesmo princípio de raciocínio. Se eu tiver um ponto de giro aqui, uma dobradiça, um pino, um prego, um parafuso, o que for, e o C quiser girar para cá, a única forma de uma força A fazer o movimento contrário em relação a B é ela girar para cá. Ou seja, o RAX obrigatoriamente tem que ser para a esquerda. Beleza? Depois disso, foi tirar as deduções, né? Aí aqui a conta foi fácil, né? As distâncias estão ali dadas. O único detalhe final é que, como em RA eu tenho X e Y, eu precisei tirar a força resultante. Essa força resultante também tinha um ângulo resultante para determinar. Pitágoras e tangente na menos 1, facilzinho de fazer e resumir o exercício. Beleza? Vamos salvar o arquivo e vamos para o YouTube.